Salve família, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está assistindo esse vídeo. Deixa eu me apresentar, sou o professor André Leal, de Química, e trazendo para vocês aí o curso de Química online. E nesse momento eu trouxe uma coisa bacana pra caramba, galera, propriedades coligativas. Olha só, vamos trabalhar os aspectos teóricos das propriedades coligativas. Na tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia, pressão osmótica, pressão de vapor. Galera, fica que tá legal pra caramba. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente que a gente resolve. Então vamos lá, galera. Propriedades coligativas, curso de Química Online com o professor André Leal. E a gente, sem demora, vamos logo trabalhando aí a definição, galera, tudo bem? Então veja bem o seguinte, qual é a definição de propriedades coligativas? Estuda o comportamento das soluções quando a elas são adicionados determinado número de solutos. Galera, o que eu quero dizer é o seguinte, se eu tenho uma solução aqui, ou água, somente água, tanto faz, eu vou analisar o antes e o depois. Geralmente aqui a gente vai ter um líquido puro e uma solução. Então veja só, eu tenho aqui a minha solução, beleza? Aqui, galera, eu vou ter uma determinada pressão, que eu vou chamar de P1. Galera, eu vou ter aqui um ponto de fusão, beleza? Eu vou ter aqui um ponto de ebulição. Beleza, tudo aqui como se fosse seria o meu estado inicial. Isso sem eu adicionar solutos não voláteis. Agora imagina que eu adicionei aqui sal, isso aqui seja partículas, são os meus solutos, beleza? Tranquilo? Adicionei aqui soluto à minha solução. Então olha o que diz a definição, estuda o comportamento das soluções. Mas beleza, um comportamento antes, e depois, quando eu adicionei solutos. Aqui eu vou ter uma pressão P2, galera, eu vou ter um ponto de fusão, 2, eu vou ter um ponto de ebulição 2, o comportamento vai mudar pelo simples fato de eu adicionar soluto. Tenho certeza que você, por exemplo, ao fazer café, quando adiciona açúcar, você percebe uma mudança no comportamento daquela água lá, da ebulição da água. Show de bola, galera? Então, é isso que estuda a propriedade coligativa. Beleza? Tranquilo? Olha só, os tópicos que a gente vai estudar de propriedade coligativa é o efeito tonoscópico, a tonoscopia, vamos estudar a crioscopia, a ebulioscopia e essa que eu gosto muito, a osmoscopia. Beleza, galera? Mas antes de mais nada, eu quero falar para você de uma coisa chamada de pressão de vapor. Tudo bem, galera? Beleza? Então, olha só, para eu falar de pressão de vapor, eu tenho que ter algumas condições. Professor André Leal, quais são essas condições? Galera, primeiramente eu tenho que ter aí um líquido, em um recipiente, beleza? Esse recipiente tem que estar fechado. Ora, pensa comigo, se estiver aberto, quando o líquido entrar em ebulição, vai embora. Eu não vou conseguir analisar a pressão, beleza? E eu tenho que ter um espaço, nesse meu recipiente. Tranquilo. Galera, o que vai acontecer? Na verdade, quando você começar a aquecer esse líquido, quando esse líquido começar a evaporar, beleza? Vamos imaginar que partículas aqui, começam a evaporar. Imagine que é a água começou a entrar no processo de evaporação, ela está se desprendendo aqui, Show de bola, galera, tranquilo. E ela vai começar a subir, beleza? Depois ela vai bater aqui na parede do recipiente, ela vai voltar aqui para o estado líquido, e isso vai começar a ocorrer de maneira que vai chegar um momento, galera, que vai atingir um certo equilíbrio entre o líquido e o vapor. Quando atingir esse equilíbrio, deixa eu escrever aqui, equilíbrio. Quando atingir esse equilíbrio, eu vou poder perceber que vai surgir uma pressão que eu defino ela como que pressão de vapor. Então, a pressão máxima de vapor é justamente
quando surge o equilíbrio entre o líquido e o vapor dentro de um recipiente, o que, galera? Fechado. Tranquilo? Mas o mais importante é você entender o seguinte, que essa pressão de vapor, ela depende de duas coisas. E galera, isso é muito importante. Então fica atento para o seguinte, depende da temperatura, beleza? E depende da natureza do líquido. Eu não vou me estender muito aqui no momento para eu não entrar na ebullioscopia ou na tonoscopia, beleza, galera? Eu vou só me prender à pressão de vapor aqui. Olha só, eu tenho um gráfico onde eu tenho a pressão de vapor em função da temperatura. Dá para ver aqui, ó, pressão de vapor em função da temperatura. Galera, eu tenho o líquido 1, o líquido 2 e eu tenho o líquido 3. Bora analisar somente aqui o líquido 1, o que está de vermelho, o primeiro. Galera, se eu pegar, por exemplo, a uma temperatura de 40 graus Celsius, beleza, eu vou ter uma determinada pressão bem aqui, ó, tá aqui. Então, a 40 graus Celsius aqui, ó, eu tenho uma determinada pressão. Show de bola? Galera, e se eu aumentar a temperatura para 50? O que vai acontecer com essa pressão? Ela aumentou ou ela diminuiu, filhão? Ela o quê? Aumentou. Então, eu cheguei à conclusão de que se eu aumento a temperatura, o que acontece com a pressão de vapor? Ela aumenta. Então, ó, o aumento de T, de temperatura, acaba acarretando no aumento da pressão de vapor. Essa é a primeira observação que eu tenho que ter o que, galera, em mente. Mas ó, uma leitura simples do gráfico aí, tranquilo, sem estresse, você consegue de boa fazer isso. De maneira, ó, posso pensar de maneira ao contrário, o aumento da pressão de vapor acaba aumentando a temperatura. É por isso que na panela de pressão, os alimentos cozinham de forma mais rápida, a pressão de vapor aumenta, a temperatura no interior da panela também aumenta. A consequência disso, o alimento, né, ele fica pronto de maneira mais rápida. Beleza? Então eu vi a relação de temperatura e pressão de vapor. Mas galera, se você prestar atenção, ó, eu tenho o líquido 1, o líquido 2 e o líquido 3. Se eu pegar aqui para uma mesma temperatura, ó, imagine que eu pego aqui 60 graus Celsius, para uma mesma temperatura. Quem vai apresentar maior pressão de vapor? O líquido 1, o líquido 2 ou o líquido 3? Galera, é óbvio que é o líquido 1, né? Então, a pressão de vapor de 1 é maior do que a pressão de vapor de 2, que é maior do que a pressão de vapor de 3. Show de bola, galera? Tranquilo? Por quê? Porque agora eu estou analisando a natureza do líquido. Professor, eu não aumentei a temperatura está o quê? Constante. Beleza, então, por exemplo, isso aqui poderia ser o líquido 1, poderia ser o éter, né? O líquido 2 poderia ser o álcool, o líquido 3 poderia ser a água. Eu poderia estar analisando aí agora as interações, né? As forças intermoleculares, né? Que influencia também nesse sistema. E se você está com dúvida aí, falei em forças intermoleculares, não te preocupa, a gente vai estar postando um vídeo sobre esse assunto para estar te auxiliando aí em coligativas. Show de bola, galera? Tá legal pra caramba, né? Fica comigo aí, galera, que tem mais. Eu não vou falar aqui do ponto de ebulição agora nesse momento, mas você já começa a ter uma noção. Peraí, então quer dizer que a água demora para evaporar mais do que o álcool, porque ela tem menor pressão de vapor? Será que é isso mesmo? Galera, a gente vai ver lá em ebullioscopia, tá tranquilo? Até então, quero que você memorize o seguinte, que o aumento da temperatura aumenta a pressão de vapor, aumenta a pressão de vapor, aumenta a temperatura, essa relação que eu tenho inicial e a natureza do líquido também interfere nesse processo. Show de bola? Tranquilo? Então vamos para o nosso primeiro, né, nossa primeira propriedade coligativa, a tonoscopia, o que diz o seguinte, ó, a tonoscopia estuda o abaixamento da pressão máxima de vapor. Ei, galera, eu quero baixar a pressão de vapor. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que adicionar um soluto não volátil.
Então, se eu tenho, por exemplo, aqui água pura, e sempre a gente vai nos referir à água pura, galera, quando eu tenho água pura, ela não tem sal, não tem íons, a concentração é muito baixa. Então, aqui eu vou ter uma pressão de vapor que eu vou chamar, ó, de P2. Pressão de vapor do líquido puro sempre vai ser o quê? P2. Beleza, galera? Então, o que acontece, ó? Quando eu tenho uma solução, eu vou chamar a pressão de P. Galera, atente para uma coisa. A pressão de vapor do líquido puro sempre vai ser maior do que a pressão de vapor da solução. E quanto maior for a concentração, menor ainda será o quê? Essa pressão de vapor. Tudo bem, galera? Por exemplo, se eu tenho aqui 1 mol por litro e tenho uma outra solução 2 mol por litro, a pressão de vapor em 2 mol por litro será também menor. Show de bola? Tranquilo, galera? Então, ó, o que foi que aconteceu? Se eu tinha água pura, beleza? Quando eu adicionei sal, ó, um soluto, quando eu adicionei soluto, a pressão de vapor caiu. Então, o que a gente chega aqui, ó? A gente chega aqui, esse abaixamento, né, da pressão de vapor, ela é em detrimento do quê? Da adição, ó, adição de soluto. Soluto não volátil. Tudo bem, galera? Quando eu adiciono soluto, o que acontece com a pressão de vapor? A pressão de vapor diminui. Tranquilo? Muito show de bola, né, galera? Só que tem um problema aqui, filhão. Porque olha só, quando eu adiciono soluto, quando eu falo de soluto, bem aqui, ó, olha só o problema que eu tenho. Eu tenho dois tipos de soluto. Eu tenho o soluto iônico. O que é um soluto iônico? Eu tenho cargas positivas e cargas negativas. Ó. Eu tenho o cátion. Beleza, galera? Aqui eu tenho o quê? O ânion. Beleza? Show de bola? E tenho os solutos não iônicos. Beleza? Ou seja, que não vai ter cátion e que não vai ter ânion. Galera, isso interfere na minha propriedade coligativa. Porque eu posso dizer o seguinte, que produtos iônicos vai gerar um efeito tonoscópico, por exemplo, maior do que não iônico. Beleza, galera? Tranquilo? Isso graças ao fator de Van Toff. Eu não vou nessa aula me prender a cálculo, tudo bem? Mas só para você entender o seguinte, quando eu falo de abaixamento, ó, vou colocar aqui, eu nem ia falar disso, mas vou falar aqui, ó. Quando eu falo de abaixamento, galera, tem dois tipos de abaixamento. Tem o abaixamento absoluto. E como é que eu calculo o abaixamento absoluto? Eu chamo de, desculpa, de ΔP. Galera, ΔP vai ser P2 menos P. Show de bola, tranquilo. E o segundo eu chamo de abaixamento relativo. Beleza, galera? E como é que eu calculo o abaixamento relativo? É ΔP sobre P2, que é igual ao quê? A K. O que é o K? É o meu meio, tudo bem? É a minha constante tonoscópica, vezes a concentração molar, a molaridade, né, que é o número de mols do soluto, dividido pela massa do solvente em quilogramas, tudo bem, galera? Tranquilo? Vezes aqui, ó, o meu I. E o que é esse I? Justamente o fator de Van Toff. Galera, o I só vai aparecer quando eu tiver soluto iônico, filhão. Se o soluto não for iônico, esse I vai ser igual a 1 e qualquer coisa multiplicado por 1 é qualquer coisa, mas se for iônico, eu tenho que calcular esse I. Aí dá um pouquinho de trabalheira, né, para calcular o I. Depende do grau de ionização, né, depende do número de íons que está dissolvido lá na solução. E eu não quero agora me prender nisso, mas eu vou fazer, né, resoluções de exercícios e tocar nesse ponto da calculeira aí, da propriedade coligativa. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, que se eu tenho, por exemplo, uma solução de açúcar e uma solução de sal, aonde o efeito coligativo vai ser maior? No sal. Logo, a pressão de vapor lá na solução salina vai ser menor do que na solução com açúcar.
Show de bola, galera? Tudo bem até aí? Tranquilo? Beleza? Então, ó, como é que eu vou fazer o abaixamento da pressão de vapor? Eu vou fazer com a adição do que, galera? Com a adição de soluto, que pode ser, pode ser iônico e não iônico. Então, a tonoscopia, beleza? Tranquilo, né, galera? Show de bola pra caramba. Vamos continuar aqui, ó. Ebulioscopia. Negócio aqui. Vou tentar cortar isso aí depois. Ebulioscopia, galera. A ebulioscopia estuda o que? Cuidado, ó, é o aumento do ponto de ebulição. Eu quero aumentar o PE. Galera, aprende uma relação bem aqui, ó. Se eu diminuir a pressão de vapor, eu estou falando aqui, senhores, com a adição de um soluto não volátil. O que vai acontecer com o meu ponto de ebulição? O meu ponto de ebulição ele vai aumentar. Para quem não lembra, galera, imagina que eu tenho uma reta e eu vou marcar um ponto aqui. Esse é o meu ponto de ebulição. O meu ponto de ebulição é como se fosse uma barreira que impede a passagem de líquido para vapor. Então, os valores abaixo do meu ponto de ebulição, a substância vai estar no estado líquido, acima vai estar no estado de vapor. Para água pura, por exemplo, que é 100 graus Celsius, se eu tiver uma temperatura de 90, vai estar no estado líquido. Teoricamente, só vai para o estado de vapor a 100 graus Celsius. Isso dependendo também da altitude, né? Tem esses fatores. Beleza? Então você entendeu o que é o ponto de ebulição. Galera, mas você entendeu já também que para eu aumentar esse ponto de ebulição, ou seja, para eu aumentar essa barreira bem aqui, para eu dificultar a evaporação, eu vou ter que adicionar o que? Soluto. Eu vou ter que adicionar sal. Beleza? Por que eu vou ter que adicionar sal? Porque eu aprendi o seguinte, que a adição de soluto diminui o que, galera? A pressão de vapor. Então, se diminui a pressão de vapor, eu aumento o ponto de ebulição. É isso que a ebulioscopia estuda, galera. Tranquilo? Então, tudo vai gerar em torno também da pressão de vapor bem aí. Vai gerar em torno desse soluto, da natureza desse soluto que eu adiciono. Porque se ele for iônico, o ponto de ebulição vai subir muito. Se ele for molecular, não vai subir tanto. Tudo bem? A gente já viu ali no efeito tonoscópico, vale para cá também. Então, ó, se eu tenho água pura, eu tenho uma pressão de vapor. Adicionei soluto, a pressão de vapor caiu. E se a pressão de vapor caiu, fala para mim, galera, o que foi que aconteceu com o ponto de ebulição? Ele aumentou. Imagina o seguinte, imagina que eu tenho aqui 3 recipientes. Recipiente 1, e no recipiente 1, galera, eu tenho água pura. Beleza? Água pura. Eu tenho o recipiente 2, e aqui eu tenho uma solução. Só que essa solução diluída. Show de bola, galera? E tenho aqui o 3, ó. O 3, galera, eu também tenho uma solução. Só que a solução aqui é o quê? Concentrada. Galera, aonde a pressão de vapor vai ser maior? Você já sabe que a pressão de vapor vai ser maior aonde? Na água pura. Depois a pressão de vapor na solução diluída vai cair um pouquinho, de maneira que a pressão de vapor vai ser menor na solução concentrada. Logo, aqui eu tenho um ponto de ebulição, aqui eu tenho um ponto de ebulição, e aqui também eu tenho um ponto de ebulição. Aonde o ponto de ebulição vai ser maior? Aonde a pressão de vapor é menor. Aí ele pode colocar uma situação para você da seguinte maneira, ele pode colocar a água do mar e a água do rio. Bom, a água do mar é mais concentrada. A água doce, por exemplo, do rio é menos concentrada. Logo, a água do rio vai evaporar o quê? Mais rápido, porque vai apresentar o quê? Maior pressão de vapor, logo menor ponto de ebulição. Show de bola, né, galera? Muito bacana mesmo. Tranquilo? Vamos continuar? Filé aí a ebulioscopia? Então vamos para o próximo. Crioscopia. Galera, a crioscopia ela vai estar relacionada com o ponto de fusão, ó. Com o ponto de fusão. A gente viu o ponto de ebulição, agora a gente vai ver o ponto de fusão.
O que diz a crioscopia? A crioscopia, galera, nada mais é do que o abaixamento do ponto de fusão. Como assim, professor? Não entendi. Imagina que eu tenha água, beleza? Água pura. Galera, a água pura, ela congela a 0 graus Celsius, beleza? Tranquilo? Mas quando eu adiciono, se eu adicionar sal aqui, galera, tudo bem? Se eu adicionar sal, esse ponto de fusão vai cair, vai para menos, sei lá, 22 graus Celsius. Então, a adição de um soluto não volátil diminui o ponto de fusão. Isso explica, por exemplo, essa imagem aqui. Ó, eu tenho aqui a água no estado sólido e tenho aqui, galera, a água no estado líquido. Como é que eu tenho na Antártida água no estado líquido onde a temperatura é muito baixa mesmo? É porque aqui nessa água tem o quê? Sais dissolvidos. Então, quando eu jogo sal no gelo, por exemplo, o que acontece? O ponto de fusão dele cai para menos 22, então ó, a água vai passar no estado líquido somente nessa temperatura, beleza? E aí isso explica, essa propriedade coligativa explica esse equilíbrio bem aqui. Tranquilo, galera? É por isso que pessoas jogam sais, né, para que a bebida, como a cerveja, a refrigerante, congele mais rápido dentro daqueles isopor, né? Porque vai fazer com que a temperatura de fusão diminua, né? O sal começa a se congelar, digamos assim, a uma temperatura muito baixa, adquire uma temperatura muito baixa, e o líquido no interior da lata passa o que? A congelar de maneira mais rápida. Essa é a crioscopia, é o abaixamento do ponto de fusão. Então, essa é a palavra mesmo aqui, galera. Abaixamento. Tudo bem? Abaixamento de quem? Do ponto de fusão. Show de bola, né, galera? Olha, a cola que tá legal. A gente vai agora para osmometria, né? Você vai ouvir um termo muito conhecido como pressão osmótica. Opa, se eu vou falar de pressão osmótica, o normal seria a gente lembrar o que seria a osmose. Galera, então olha só, imagine aqui que eu tenho a nossa querida água, o que, filhão? Água pura, nossa água destilada. E aqui, ó, eu tenho uma solução salina. E galera, eu vou falar de coisa que você já sabe aqui, filhão, que é a osmose. Ou seja, eu tenho aqui o meu meio, aqui na água pura, hipotônico, concentração de sais baixa, e tenho aqui o meu meio hipertônico, concentração o quê? Elevada, e tenho a minha membrana semipermeável, que permite a passagem de quê, galera? De solvente, mas não permite a passagem de soluto. Tranquilo, galera? Show de bola. Beleza, então você concorda comigo que aqui na minha solução salina, por exemplo, eu tenho aqui uma concentração, eita caneta, tô louco, uma concentração, e o que é a concentração, por exemplo, em mol por litro? É o número de mols pelo volume em litro da solução. Aqui também, galera, eu tenho uma concentração, número de mols pelo volume da solução em litro, só que a concentração aqui é maior na solução salina. Então, o que vai acontecer? Por osmose, a água sai do meio hipotônico para o meio hipertônico. Galera, é normal pensar dessa forma, porque, olha só, se a água está saindo aqui, significa que esse volume aqui, ó, ele está o quê? Diminuindo. Então, se diminui o volume, o que vai acontecer com a concentração? Vai ficar maior. A concentração aqui aumenta. De maneira aqui, galera, que o que está acontecendo com esse volume aqui? Esse volume vai o quê? Aumentar. E essa concentração vai diminuir até eu atingir ali um certo equilíbrio. Beleza? Isso é a osmose. Agora, galera, imagina o seguinte. Eu tenho um sistema e a osmose está rolando de boa, só que eu quero impedir essa osmose. Eu não quero que a osmose ocorra. Tudo bem, galera? Então, o que eu faço? Coloco um êmbolo. Quando eu coloquei o êmbolo, bem aqui gerou uma pressão, galera, que eu chamo de pressão osmótica. Na verdade, a pressão osmótica ela é simbolizada por essa letra aqui, o π, mas tanto faz aí, galera, tá bem? Gerou uma pressão osmótica. Então, o que é a pressão osmótica? É a pressão
que impede a osmose de ocorrer. Isso é osmometria, galera. Eu quero impedir a osmose de ocorrer. Beleza? Não está mais rolando a osmose. Agora pensa comigo, professor, o que aconteceria se eu aumentasse aqui essa pressão? Se eu aplicasse uma força aqui nesse êmbolo baixasse? E galera, eu teria a osmose reversa. A osmose iria acontecer de maneira reversa, ou seja, o líquido iria sair do meio mais concentrado para o menos concentrado. Galera, na célula, por exemplo, nas células vegetais, eu tenho a pressão de Turgot, que é justamente a parede celular que atua como uma pressão osmótica, beleza, galera? Tranquilo? Ó, no processo de dessalinização, eu tenho água do mar, você sabe que a água do mar, ela não dá para beber, certo? Mas o que eu faço dentro de um sistema? Eu faço justamente esse processo, a osmometria. Eu aplico uma pressão osmótica, então eu faço o líquido sair do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Aí eu vou ter o quê? A água potável. Show de bola, né, galera? Muito bacana isso. Então é isso, galera. Ó, próximo vídeo, resolução de exercício das propriedades coligativas. Um forte abraço e até mais.